Graças a Deus. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã para compartilhar de mais uma importante lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Adelício. Nossa igreja está na rua Boturoca, 165, Vila Indiana, Butantã, São Paulo. Está próximo à estação metrô Butantã e também ao lado do Instituto Butantã, próximo ao quilômetro 12 da Raposo Tavares. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, e o nosso pastor setorial, pastor Paulo Moraes, superintendente da IBD em Pinheiros, Ari, José de Arimateia. Nosso abraço, nos deu a incumbência de ministrar esse importante assunto, a lição de número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Prepare a sua Bíblia, a sua lição, para que possamos aprofundar nesse importante tema. A nossa revista, ela tem 13 lições. 13 lições. O tema central da revista, portanto, o tema central desse segundo trimestre é a Igreja Eleita, conforme vocês podem ver aqui. Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dentre essas 13 lições, hoje, 24 de maio, nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Enquanto você prepara a sua revista e abra na lição de número 8 e também pegue a sua Bíblia, eu gostaria de fazer duas breves considerações e adentraremos nesse importante assunto em que já sinto uma alegria de compartilhar com tantas coisas maravilhosas, tantas lições relevantes. Se você não tem revista, atente para esse importante ensinamento da palavra de Deus. Deus, com certeza, tem uma palavra para o seu coração. Breves considerações e adentraremos nesse importante assunto. Queridos, a pedido de alguns irmãos, obreiros, até mesmo grupo, nós estaremos fazendo às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, nós estaremos ministrando aqui alguma coisa acerca da Escola Bíblica Dominical. Vai ser o nosso momento EBD. Atenção, não vai ser a ministração da lição. Cada lição, no domingo pela manhã, teremos uma pessoa escalada para ministrar o assunto. Hoje, por exemplo, eu fui escalado para ministrar a lição de número 8 da revista. Às quintas-feiras, nós estaremos ministrando acerca de uma abrangência maior da lição, sobre um aspecto teológico, dando um suporte, um subsídio para obreiros, irmãos e professores que têm pedido isso. Eu dou graças a Deus pela relação que tenho com esses irmãos, pela confiança, tanto na nossa igreja, assim como em outros ministérios e outros lugares. Graças a Deus pela vida de vocês, e nós não tínhamos essa possibilidade, mas estamos criando aos poucos esses canais. Portanto, nos acompanhe através do Facebook, Adelício Alves, ou mesmo pelo YouTube, o YouTube Adelício Alves, ou PR Adelício Alves, e também pelo Instagram, pr.adelício Alves. Acompanhe-nos, nós estaremos também ministrando várias mensagens sobre diferentes temas, de forma mais sucinta, pelo Instagram, tá bom? Então, quinta-feira próxima, por exemplo, nós estaremos ministrando sobre o aspecto ramartiológico da lição. Essa lição, ela baseia, essa revista, esse trimestre, ela baseia no estudo à igreja de Éfeso, baseado na carta do apóstolo São Paulo, escrevendo
aos irmãos em Éfeso. Então, nessa epístola, o que traz esse tema da revista, nós estaremos debruçando sobre o aspecto hamartiológico. Ou seja, a hamartiologia é a doutrina, é o estudo que ensina sobre o pecado, a queda, o mal. E o que não falta na epístola aos Efésios é essa batalha espiritual, é essa questão do mal, até mesmo a disseminação do pecado e sua estruturação ali, como se deu. Então nós vamos, na próxima quinta-feira, atentar a esse aspecto hamartiológico da lição. E na próxima quinta-feira, nós estaremos falando sobre o aspecto soteriológico. Soteriologia, a doutrina e o estudo acerca da salvação. Então, até quinta-feira e hoje, 24 de maio, vamos estudar sobre a lição de número 8. Abra, então, a sua revista, lição de número 8. Está aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o título da lição de número 8. Prezados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O texto áureo, se você ler comigo, vai estar dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então o apóstolo vai falar sobre um edifício, na sua visão espiritual, no seu entendimento acerca da obra de Deus. Paulo, grande ensinador, Paulo, grande mestre, aquele que estruturou a doutrina cristã, ele busca um meio, ele procura uma forma de fazer com que a igreja entenda esse propósito. E aí ele usa dessa construção espiritual da vida da igreja, da militância da igreja, e a compara como um edifício. Um edifício em construção. O objetivo desse primeiro ponto da lição, nós temos 3 pontos. O primeiro ponto, um edifício espiritual. Então, nós não estaremos falando de um edifício material, físico, humano. Não, vamos falar de um edifício espiritual. É a metáfora que o apóstolo Paulo usa para explicar essa grandeza do Evangelho. O objetivo desse primeiro ponto, mostrar que no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo e no templo. No Novo Testamento, então, vem a concretização de todas aquelas cerimônias, de todos aqueles atos onde Cristo se cumpre satisfatoriamente e plenamente. E aí, Paulo vai mostrar, é o assunto que estaremos horas aprendendo, Paulo vai mostrar que hoje Deus habita não no santuário físico humano, mas em nós mesmos. Portanto, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele não aprendeu isso do nada. Paulo, ele aprendeu isso do Mestre Jesus. Quando Paulo fala dessa edificação espiritual, antes de Paulo, Jesus ensinou. Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, Jesus ensinava uma determinada multidão e ele percebia que alguns absorviam o seu ensinamento. Outros parece que estavam dispersos. Há texto bíblico que vai dizer que alguns estavam ali perto dele apenas por conta da comida que era oferecido. Jesus olha para a multidão e de repente ele diz: os que ouvem a minha palavra, as absorvem e pratica, a quem assemelhá-lo-ei?
Aí Jesus responde: assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa na rocha. E é claro que ele mesmo é esta rocha. Então Jesus está dizendo que quem absorve os seus ensinamentos, quem pratica os seus ensinamentos, é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus diz: o vendaval vem, vem o temporal, vem a chuva, mas a casa não cai, porque está alicerçada na rocha. Jesus também faz um outro paralelo e ele diz: mas aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, a que assemelhá-lo-ei? E Jesus responde: assemelhá-lo-ei a um homem que não constrói sobre a rocha, mas sobre areia. Vindo o primeiro vendaval, a primeira chuva, logo a casa literalmente cai, é derribada, porque não tem sustentação, porque não tem fundamento, e grande é a ruína. Prezados irmãos, nós vivemos dias difíceis, tenebrosos, tanto do ponto de vista do aspecto político, quanto social e, sobretudo, espiritual. Há uma crise instalada nas instituições e em todos os segmentos da sociedade. Qual é o fundamento? Em que você está firmado? Jesus disse: aquele que ouve os meus ensinamentos e pratica, não vai se abalar com qualquer coisa, não vai estar dispersos às nuances dessa vida, aos rudimentos do mundo. Mas aquele que tem a minha palavra no seu coração e vive essa palavra, será como alguém que constrói na rocha. Vêm os vendavais, mas a casa está edificada. Então Paulo parte desse princípio. Paulo ele usa dessa mesma metáfora para dizer que as nossas vidas, espiritualmente falando, é um edifício em construção. Portanto, estamos construindo esse edifício espiritual. Mas, a propósito, esse edifício, do qual nós somos pedras nele, ele está sendo edificado na rocha ou em areia, ou em coisas líquidas, não sólidas. A sociedade é líquida, mas Jesus Cristo é o firme fundamento. Para entendermos melhor, vamos ao primeiro subtópico do tópico 1, que é o santuário judeu. Em que consistia, como era realizado o culto, como Deus se manifestava. E a partir do santuário, do templo judeu, nós entenderemos melhor quem somos enquanto edifício de Cristo, edifício espirituais. O santuário judeu, o ato se dava através da oblação. O que é oblação? Então eram todos os elementos usados para prestar o culto. Ali havia também a libação, que era o azeite, principalmente o sangue, usado para aspergir. Em suma, todos esses rituais, todos esses procedimentos, todos esses cerimoniais, quando realizados, prezados, de forma satisfatória, ao concluir esse culto, ao concluir esse sacrifício, ao realizar essa oblação no templo, Deus respondia com a Shekinah. Deus manifestava a sua glória. É importante dizer que Cristo Jesus ele cumpriu satisfatoriamente toda essa oblação, toda essa libação, toda essa oferta, todo esse cerimonial, de sorte que ele mesmo é o fundamento, ele é que consiste, ou seja, é dele que as Sagradas Escrituras testificam. Então, profetas, patriarcas, homens de Deus ao longo da história se preocuparam em falar desse advento.
E Deus, pelo Espírito Santo, os inspiraram para revelar, para mostrar que haveria de vir o Cristo, o Messias. O apóstolo vai dizer que, cumprindo a plenitude dos tempos, veio Jesus. Então nós vimos Jesus pré-encarnado em todo o Antigo Testamento, no ato cerimonial, na aparição, muitas das vezes, como anjo do Senhor, o que nós chamamos de cristofania. Jesus está no Antigo Testamento. Agora, quando ele vem, quando ele se manifesta, ele concretiza toda essa profecia, toda essa escritura. Quando ele abre o livro ali na sinagoga de Isaías, ele diz: hoje se cumpre esta profecia aqui. Então, Jesus é o cumprimento literal, real, de toda a proposta, de todo o arcabouço do Antigo Testamento, de todo esse arcabouço das Escrituras. Jesus, ele se apresenta, ele cumpre o seu ministério, mas ele mesmo diz para os seus discípulos: o que eu faço agora, vocês só entenderão depois. E depois é que os apóstolos prostram diante dessa grandeza, entendem essa realidade e eles asseguram: é Cristo, é o Messias, ele está entre nós. Quando nós lemos os Evangelhos, o Novo Testamento, é comum nós percebermos centenas, não é força de expressão, centenas de profecias cumpridas na vida de Jesus. É comum ler: e foi assim para que se cumprisse as Escrituras. E nele se cumpriu o que está escrito. E ocorreu isso para que se cumprisse o que disse o profeta acerca dele. E foi morto entre salteadores, porque acerca dele assim estava escrito. Enfim, desde o seu nascimento, o seu ministério, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, Jesus cumpre literalmente todas as coisas. Então é uma chuva de profecias cumprindo na vida, no ministério, desde o nascer até a sua morte e ressurreição. Jesus é o cumprimento literal, pleno de toda a Sagrada Escritura. O ponto, ou o subponto de número 2, abram a sua lição para compreendermos melhor, ok? Ou ainda, no primeiro ponto, vai dizer, como já falamos, que Jesus, ele é a pedra angular. E no quarto subponto, vai dizer que Cristo é a pedra principal. Então, dito isto, está claro que ele é essa pedra angular, ele é essa pedra principal dessa construção espiritual. Por que a pedra angular? Por que a pedra principal? Então, quando se construía, tinha uma pedra de esquina, é possível achar nas escavações, ou encontrar nas escavações, né? Pedras de 12 metros. 12 metros. Imagine então a pedra principal, a pedra angular. Essas grandes construções, como a exemplo do templo judeu, elas precisariam ter essa pedra de apoio, e era sobre essa pedra, ou por conta dessa pedra, que todo o edifício era ajustado e estruturado. Espiritualmente falando, Jesus é essa pedra angular. Nada se pode construir, nada pode ser posto que tenha segurança, que tenha essa firmeza, esse ajuste, se não estiver nele. A nossa fé, a nossa vida não tem sentido se não estiver em Cristo. É por essa razão que no Evangelho de João, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Não é uma presunção, é porque ele é o autor da vida. Ele é o Criador. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele mesmo é a razão de tudo. Conforme disse Paulo,
em Atos 17, por ele movemos, por ele nos movemos, por ele respiramos, ou seja, ele é a existência. Então ele é essa pedra angular. A Bíblia vai dizer que essa pedra angular ela foi rejeitada. De fato, rejeitaram. Mas essa pedra que foi rejeitada veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, foram integradas ou integradas como pedra nesse edifício. Jesus, ele é a razão da nossa existência. Por ele é que respiramos, é que movemos. Ainda no segundo ponto da lição. Segundo ponto da lição, já que falamos sobre a pedra principal, já que falamos sobre a pedra angular, já que falamos sobre o monólito, que é uma pedra grande de mais de 12 metros, que geralmente ficava nas grandes construções, e sobre esta pedra grande, única, sem emenda, todas as pedras estariam devidamente alicerçadas, ok? Daniel capítulo 2, na famosa estátua de Nabucodonosor, vai mostrar essa pedra chegando, né? Pedra simples, sem aparência, mas é esta pedra que põe por terra todos os grandes impérios. Quero dizer que todos esses impérios, tanto político quanto de natureza social, todas essas forças que militam nos dias atuais, Cristo colocará fim em todas essas coisas. E muito em breve, o reino será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o ponto 2 fala do santuário cristão. É disso que Paulo está falando. Concluindo esse ponto, nós queremos dizer aos irmãos que os apóstolos, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, eles ainda não tinham uma visão plena, nítida do que seria isso. Eles ainda estavam como que na penumbra. Mas depois eles atentam para essa realidade, principalmente quando vê Jesus ressuscitado. O apóstolo Pedro vai dizer: nós mesmos vimos a sua glória. Mas parece que havia uma escama e só depois da ressurreição é que eles têm a plena consciência disso. Agora eles são capazes de morrer testemunhando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Não poderia haver testemunho maior, mais sólido do que este. Eu vi ele ressuscitado. Olha, a sua sentença por conta dessa pregação, dessa mensagem é morrer. E os apóstolos estavam dispostos a morrerem. Tamanha era a convicção: não, pode me matar, mas ele ressuscitou. Então, é um testemunho vivo. É nisso que consiste o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Os apóstolos e os profetas do Novo Testamento é quem presenciaram essa realidade. É quem testemunharam essa verdade. É quem viram o cumprimento desta palavra. Conforme eles disseram, nós mesmos vimos a sua glória. Viu a glória no batismo, o operar dos milagres, ressuscitar mortos, a glória no monte da transfiguração e, por fim, Jesus ressuscitado. Então, eles testemunham isso, ninguém pode tirar isso deles. E aí vem os profetas, a quem Paulo se refere, que são os profetas do Novo Testamento, que eram as pessoas cheias do Espírito Santo, das quais muitos dos próprios apóstolos. Eles entenderam as Sagradas Escrituras e viram o cumprimento dela na vida da igreja. Então, eles fundamentaram ali a doutrina cristã. Essa revelação progressiva, essa revelação que veio ao longo dos tempos, se concretiza ali. Então, eles põem, por assim dizer, o cano das Escrituras. Eles escrevem, eles traçam as doutrinas, ele estabelece o ensino e passa isso para a igreja. Avançando, para não delongarmos mais aqui nesse ponto, vamos ao segundo tópico,
que corresponde o assunto, ou mais um assunto, o segundo assunto da lição. O fundamento. Quais são os fundamentos? Aí vem apóstolos e profetas. Nós já fizemos uma introdução. Vamos conceituar apóstolos para que tenhamos um entendimento, então, do que vem a ser apóstolo. O que é apóstolo? Tá? Estudando agora o segundo tópico da lição, o primeiro subtópico, o conceito de apóstolo. O que é apóstolo? É um termo grego que é usado para designar enviado, mensageiro. Entretanto, há um consenso de que esse título, ele está ou ficou reservado exatamente a esses de quem mencionamos, os apóstolos. Esses que foram testemunhas oculares dos acontecimentos. Esses que presenciaram os fatos, a concretização, essa realidade. Então, esses apóstolos viram, testemunharam, daí a razão de serem dignos desse título. Ao longo da história da igreja, ninguém ousou esse título, tomar para si esse título. Na atualidade, alguns ousaram tomar esse nome. Não vamos entrar aqui na questão de ter tomado esse título. Repito, quer dizer enviado, mensageiro, mas há um consenso de que essa exclusividade ficaram para esses que andaram com Cristo e que receberam diretamente dele o chamado e que diretamente dele, por ele, foram enviados. Ok? Ainda no segundo tópico, vamos ao tópico de número 2, a doutrina dos apóstolos. Então, quando eles entenderam isso e disseminaram esta mensagem para a igreja, e o evangelho começou a crescer poderosamente, prezados, apareceram muitos falsos profetas. Os gnósticos pegaram esteira no evangelho e quiseram dizer que aquilo que eles pregavam, acreditavam, era também o evangelho. Começaram a conceituar, a definir Jesus e pegou carona e entraram pelo meio da igreja e trouxe muitos danos à igreja de Cristo. O Cano, um pouco mais tarde, Cano que é o que é inspiração das Sagradas Escrituras, no caso o Novo Testamento, houve uma discussão posterior por parte dos patriarcas e os pais da fé sobre que livros seriam ou não canonizados. E, muito embora a alta crítica literária faça confusão acerca disso, não há nenhuma necessidade de tal confusão. Porque a igreja, ela havia aprendido sobre esses fundamentos dos profetas e dos apóstolos. A igreja havia recebido o ensinamento direto deles. A igreja sabia qual era a mensagem. Então, quando começaram a circular escritos estranhos, a própria igreja não aceitava. E aquilo que tinha autoridade apostólica, aquilo que estava próximo dos apóstolos, aquilo que correspondia com o ensinamento apostólico, esses foram os livros aceitos, portanto, os livros que foram canonizados. Quiseram colocar os pseudos livros, livros apócrifos, livros que falam de idolatria, de adoração a anjo e uma série de coisas que não condizia com a realidade desse fundamento. Conforme Paulo diz, não coloque outro fundamento senão o que já está posto, que é Cristo Jesus. Então houve a tentativa de que se colocasse um outro fundamento, mas a própria igreja rechaçou. Ainda hoje, em nossos dias, essa tendência continua em nosso meio. Pessoas querendo trazer as suas experiências, as inovações, seu modo de culto, tirando o fundamento que é Jesus Cristo. Rechaça, não aceite. Há essa tendência ainda hoje. Como Pedro, que possamos receber a revelação do Espírito Santo e ter essa capacidade de discernir
porque existe o Cristo ideológico, o Cristo que as pessoas criam para satisfazer o seu ego. Nós encontramos na atualidade os falsos profetas, um determinismo profético. Nós encontramos muito a mensagem do positivismo, ou seja, a confissão positiva, a autoajuda. Nós encontramos uma ganância em nome do Evangelho. Nós encontramos buscas desenfreadas de sucesso. Enfim, que tenhamos a capacidade da parte de Deus de discernir e de atentar para se o fundamento está posto. Em outras palavras, se a mensagem é cristocêntrica, se não estamos dando lugar a um outro tipo de liturgia, ou se as nossas reuniões não estão sendo tomadas por qualquer coisa que seja meramente reuniões sociais, e não Cristo. Então, que Cristo seja o único fundamento, porque sem Ele, qualquer edificação entrará em ruína. Nos dias do profeta Jeremias, havia a mensagem de cunho espiritual dada por Deus ao profeta, mas havia muitas outras mensagens, pseudo-mensagens, falsas mensagens. E o Senhor chega para Jeremias, porque havia uma preocupação por parte de Jeremias com relação a esses outros ensinamentos, a essas outras profecias. E Deus diz para Jeremias: Jeremias,